que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém? Vamos orar, Pai. Queremos te agradecer, louvar o teu nome, porque o Senhor está aqui entre nós, a tua presença é real. O Senhor já tem comunicado, o Senhor já tem falado aos nossos corações desde o momento em que entramos aqui. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Acima de tudo, obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de poder fazer parte da tua família. Obrigado porque o Senhor fez tudo que tinha que ser feito na terra. E hoje nós podemos desfrutar de tremenda, de tamanha salvação. Obrigado porque o Senhor ressuscitou no terceiro dia. E obrigado por nos dar a lembrança de que nós também seremos ressuscitados. Essa é a nossa esperança, que o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os queridos, quem tiver Bíblia, também depois poderá acompanhar aqui. Vamos ler Êxodo capítulo 12, verso 21 a 28. Amém. Como o tempo ruge igual um leão, eu vou ler algumas passagens aqui, sem dar muito tempo dos irmãos abrirem, tá bem? Para que eu consiga explanar o máximo possível dentro do tempo. Êxodo capítulo 12, verso 21 a 28 diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia ou essa festa. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta festa, respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração, depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Meus irmãos, existe uma técnica dentro da teologia que todas as vezes que nós queremos compreender o significado original de uma palavra, nós precisamos ir na primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. Okay? Então a palavra Páscoa, ela significa no hebraico Pessa, né? Significa literalmente passagem. Como nós vimos aqui no verso 27, o Senhor passou sobre a casa dos filhos de Israel, poupando-os. Então, a festa de Páscoa é a festa que foi instituída por Deus como um memorial para que os filhos de Israel nunca, jamais se esquecessem que, primeiro, foram escravos no Egito. E que depois o próprio Senhor os libertou com mão poderosa, trazendo juízo sobre os deuses do Egito e sobre Faraó. Amém? Então, este é o contexto histórico, todos nós conhecemos, tem vindo a ser falado aqui nas pregações. Então, Páscoa, queridos irmãos, fala de memória. Páscoa fala de identidade. Por quê? Porque faz com que os israelitas, em todos os momentos em que celebram esta festa, lembram-se que eram escravos em terra egípcia, ou seja, memória, mas também lembram que o Senhor os tirou da escravidão para os darem uma nova identidade a partir do deserto. Então, a ideia aqui é que o povo de Israel tivesse a compreensão de que eles foram libertos do Egito para agora poderem servir a Deus e ser luz para todas as nações que viriam a enfrentar em Canaã. Amém? Então, Páscoa é uma festa instituída por Deus para que jamais Israel esquecesse quem foi,
quem é e o que deve ser. Agora, da mesma forma, todos nós que somos filhos de Deus, discípulos de Jesus, todos nós que somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo, conforme a Bíblia diz, porque através do Evangelho nós fomos enxertados. Alguém já viu o processo de um enxerto? Duas árvores diferentes uma da outra que unem-se, né, para gerar determinado fruto. A palavra de Deus em Romanos vai dizer que nós, os gentios, fomos enxertados nos judeus, em Israel, né, com ligação com Cristo, para que tenhamos os mesmos direitos, a mesma herança. Por isso que ele vai dizer que nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Porque já não há uma distinção entre judeus e gentios. Aqueles que creem em Cristo agora podem todos serem parte da mesma família de Deus. Amém? Então, da mesma forma que nós e eles somos família de Deus, devemos celebrar e nos lembrar deste dia, da festa de Páscoa, para que jamais esqueçamos quem fomos, quem somos e quem iremos nos tornar. Então, a Páscoa é um memorial eterno. Porque assim como Israel foi liberto da escravidão do Egito, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Assim como Israel foi levado a uma terra de privação, que era o deserto, para que pudessem aprender a descobrir esta nova identidade e afirmar esta nova identidade, nós estamos passando num processo nessa terra, para que saibamos quem somos em Cristo e para que nos tornemos aquilo que Ele deseja para a sua igreja. Isto é Páscoa. Então Jesus não apenas é morto em Páscoa, mas ele simboliza, assim como o Adriano falou na semana passada, o próprio Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo e cujo sangue nos liberta, nos resgata da escravidão do pecado e nos sela como filhos de Deus. Em Jesus nós somos feitos novas criaturas. Em Jesus nós seremos ressuscitados, porque Ele ressuscitou. E nisso se baseia a redenção final. Nós seremos um dia ressuscitados e habitaremos eternamente com Ele. Então, eu e você, nós não conseguimos ver, entender a obra da cruz e toda a obra redentiva, tudo aquilo que Jesus fez em terra, sem o conhecimento dessa que é a mais simbólica das festas de Deus. Páscoa fala, então, da nossa libertação para servirmos ao Deus de Israel. Então, Páscoa significa passagem. Então, vejam isso é importante, não teve só um contexto histórico, irmãos, para Israel. Apesar deles sim terem sido libertos do poder do Egito. A Páscoa, ela tem uma ação espiritual para todos nós. A ação redentiva de passar da escravidão dos nossos pensamentos e das nossas ações para um lugar de liberdade e plenitude. É isso que a Páscoa faz. É uma ação que iniciou-se em Cristo e que se desenvolve em nós e através de nós. Então, Páscoa não fala só de quem nós somos, mas fala da missão que nós temos na terra. Gálatas capítulo 4, verso 3 ao 7 vai dizer assim: assim também nós, quando éramos menores, quando éramos crianças, imaturos, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que significa? A todo tipo de meio para alcançar algum benefício ou aceitação. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Ou seja, a lei é má? Não. A lei nos aprisionava porque tinha um efeito contrário ao que o Senhor colocou para ela, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também és herdeiro de Deus. Então, o grande trabalho de Jesus foi nos tirar da escravidão.
coisa que nenhum de nós que está aqui dentro conseguiria fazer de livre e espontânea vontade. Então esse foi a sua grande obra na cruz. E qual é o maior desafio agora nesse processo? É tirar a concepção de um Deus que é milagreiro para um Deus que é Pai. Por quê? Porque a história vai nos dizer que Deus teve que matar no deserto. E não era porque Deus estava com raiva, irmãos. Deus queria ilustrar, através daquelas mortes, a minha história e a sua história. Ó, vejam que interessante. Primeiro, o que era o Egito? O que era o deserto? Primeiro, era um lugar de socorro. Quem lembra da história de José? A palavra de Deus diz, depois de toda a história, né, que houve fome em todo o mundo. Então, qual era a fonte de suprimento da época? O Egito. Por quê? Porque José recebeu toda a sabedoria da parte de Deus para instruir Faraó e aquele reino a vender comida para todo mundo. Então, era um lugar de socorro. Porém, José morre, a palavra de Deus vai dizer que ele morre. O Faraó, que gostava muito dele, também morre. E passado muitos anos, o novo Faraó esquece completamente de tudo o que José representou para aquela nação. E o novo Faraó, por ver que Israel, o povo israelita, estava a crescer muito, em grande número, o que ele faz? Vamos escravizá-los, para que eles não se tornem mais poderosos que nós. Então, primeiro, Egito era um lugar de socorro. Depois, o Egito se tornou um lugar de escravidão. E para tirar o povo do lugar de escravidão para o deserto, Jesus teria que levá-los então para um lugar de privação. Porque o que é o deserto, irmãos? Se você plantar uma semente no deserto, nasce alguma coisa lá? Você pode percorrer o deserto todo atrás de água. A probabilidade de você conseguir é quase zero. Então o deserto representa lugar de privação. E por que isso conta a nossa história? Porque o Senhor, em muitas ocasiões, leva-nos para lugares de privação. Por quê? Porque nada do que você faça será capaz de conquistar alguma coisa. Quando você está no deserto, você é totalmente dependente de Deus. Pode fazer de tudo, irmãos. Pode ter todos os dons, todas as vocações, sabedoria, conhecimento, inteligência. Pode ter o QI mais elevado. Mas no deserto, isso não vale nada. Então o Senhor tira eles da escravidão e para afirmar uma nova identidade, para eles entenderem, olha, vocês não são mais escravos. Vocês agora são filhos. E um filho, ele depende do pai. Ele leva eles para o lugar de privação. Então, quando você estiver sendo privado, estiver fazendo muitas coisas e nada estiver acontecendo ou dando resultado, entenda. Ele quer que você entenda que você é filho. E o filho precisa do pai. O filho precisa do pai. Isso não é uma negligência aos seus dons, suas vocações e sua sabedoria. Isso é um conhecimento para que você entenda que você tem uma nova identidade. Uma nova identidade que agora é instruída totalmente pelo seu pai. Você tem uma nova natureza. Deixe-me te dizer uma coisa. Toda a nossa vida, nós temos, antes da queda, ou melhor, depois da queda, todo ser humano ele tem uma natureza que a Bíblia chama de pecaminosa, ok? E isso, até o momento da nossa conversão, é o nosso padrão de vida. Agir segundo o impulso da nossa natureza pecaminosa. É quem nós somos, é quem nós estamos formando. Toda a verdade que nós acreditamos existir é baseada na nossa natureza pecaminosa. Aí nós somos egoístas, enfim, e aquilo nos dá total prazer, porque nós estamos alimentando isso. Agora, quando Jesus nos salva, é por isso que ele vai dizer que eu tirei vocês do império das trevas e trouxe para a luz. Quando ele nos salva, ele coloca em nós a sua natureza, a sua nova natureza. E qual é o problema disso? É que nós não a conhecemos. Quando ele coloca em nós, nós somos como bebés. E o bebê, ele precisa de um desenvolvimento até que se torne adulto.
Agora, a velha natureza nós conhecemos, porque já é um senhor de idade com muita experiência. Então, baseado nisso, o que nós precisamos fazer? Eu preciso me achegar para mais perto de quem conhece essa nova natureza, para aprender como eu posso usá-la. Por isso ele diz que a fonte de toda a vida é a relação com Ele. Porque quanto mais próximo eu estiver e cultivar a minha relação com Ele, mais eu conheço a minha nova natureza. E mais eu vou poder agir mediante ela, não dando mais espaço à minha velha criatura. Faz sentido, irmãos? Então o Espírito ele está constantemente nos alertando, olhe para a sua nova natureza, olhe para a sua nova natureza, porque ela não age mais assim, ela já não é dessa forma, ela agora tem a essência de Cristo, porque ela veio do próprio Cristo. E constantemente o Espírito está clamando dentro de nós, Abba Pai, Paizinho, é um sentimento de ligação íntima e profunda. Então nesses lugares de privações, irmãos, são os melhores lugares de Deus para nós compreendermos o que é a nossa nova identidade e como nós podemos usá-la. Então, quando nós aprendemos a ficar sem alguma coisa, nós vamos ter a consciência que a nossa alegria não está na competência de adquirir. A nossa relação com Deus não é uma relação de competência. Ou seja, eu sou competente para orar e Deus é competente para responder a minha oração. Não é uma troca isso. É por isso que Deus, os primeiros homens a morrerem no deserto, antes da entrada de Canaã, foram os homens de guerra. Por quê? Porque eles não teriam... Se os homens de guerra morrem, que seriam as crianças, os adolescentes, as pessoas totalmente despreparadas que iam vencer os guerreiros da Canaã? Não. Os primeiros a morrerem foram os homens de guerra. E quem entrou na terra prometida, irmãos? Os filhos. Quem está entendendo? Os filhos. Os filhos herdaram a terra. Então nós não podemos ignorar os sinais e nós precisamos nos preparar diante disso. E agora eu quero trazer o contexto histórico para os nossos dias. A Páscoa fala de quem nós somos e de quem nós devemos nos tornar. A Páscoa nos lembra da nossa verdadeira identidade. E o mundo, ele vai fazer de tudo para que você perca essa identidade e volte a ser quem você era. Ou seja, viva de acordo com a mensagem que você sempre viveu. Porque essa nova criação é muito difícil de viver. Mateus 24, 37 ao 39, vai dizer que, ou vai ilustrar que nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Vai dizer assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será o dia da vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam e eles davam-se em casamento. Não é o que acontece nos nossos dias? Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será o dia da vinda do Filho do Homem. Irmãos, eles comiam, eles bebiam, casavam-se e davam-se casamento, ignorando por completo, toda aquela sociedade estava ignorando por completo os sinais do caminho redentivo. A vida estava normal, irmãos. Cada um seguindo o seu rumo e pensando no que era propriamente seu, como nos dias em que nós estamos vivendo. Enquanto Noé ouvia o anúncio dos sinais, percebia, e não só percebia, mas transmitia. Qual é o grande problema da geração cristã? É tratar os assuntos do tempo do fim, da redenção de todas as coisas, como se fosse algo apenas para curiosidade. Ah, não, eu quero saber escatologia porque eu sou curioso, eu queria saber mais coisas sobre isso. Eu quero saber sobre as coisas que vão acontecer no fim, só para saber e ter um nível de conhecimento sobre isso. Por quê, irmãos? Porque nós nunca acreditamos que vai acontecer uma guerra até que ela acontece. Nós nunca acreditamos que vamos ter uma doença terminal até que ela vem. Pergunta aos ucranianos,
Se um ano antes de acontecer a guerra, eles sequer imaginavam, ou estavam sequer se preparando para uma possível guerra. Não. Nós nunca acreditamos que as coisas vão acontecer conosco até que acontecem. Esse é o problema de nós ignorarmos os sinais. E muitas dessas coisas poderíamos ter nos preparado previamente. Talvez até entendendo os sinais, para que quando elas vierem, nós estejamos prontos para enfrentá-las. Isso significa que não vai acontecer? Se eu me preparar, significa que não vai acontecer as coisas? Não, vão acontecer. O dilúvio veio na mesma. Só que Noé, ele percebeu os sinais e se preparou antes. Um sol de 45 graus, não chovia há não sei quanto tempo, e ele fala, eu vou continuar construindo um barco, mesmo que não caia uma gota de água do céu. Ele percebeu os sinais. Então nós enxergamos muitas vezes os eventos do tempo do fim da mesma maneira. Apesar dos sinais que o Senhor tem nos mostrado, nós não acreditamos que o dilúvio virá. E continuamente nós continuamos a comer, a beber, a casar, a fazer as coisas normais. Não deixe de casar, irmão, por favor. Até que de repente vem o dilúvio. A pergunta é se nessa altura, quando vier o dilúvio, nós estaremos dentro da arca ou debaixo da água. Um dos sinais que vai chover, irmãos, mesmo estando esses dias e meses ou anos de forte sol, sem uma única gota de água na terra, é o anúncio da mensagem do engano. Ouçam isso. A Bíblia chama isso de apostasia. Eu já falei sobre isso na série anterior, mas eu quero frisar em mais alguns pontos aqui. Mateus 24, do 4 ao 5, vai dizer assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos de particular lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E eles respondeu, vede, olhem isso, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A primeira característica da apostasia é que ela é para crente. Não tem como um ímpio ser apóstata, irmãos. Ele nem sequer crê. A apostasia é para cristão. E ela possivelmente acontecerá ou já está a acontecer nas igrejas. Judas, capítulo 1. Os irmãos sabem que tem Judas na Bíblia, amém? Judas, capítulo 1, verso 3 e 4 diz assim: amados, quando irmãos, peguem isso aqui no espírito, por favor. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, chamando a vossa atenção, a batalhardes, a lutarem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vejam só, ele não está dizendo aqui, tenha mais fé para alcançar determinada coisa. Aumente a sua fé para que você possa progredir. Não, ele está dizendo, é possível perder a fé. E aí ele exorta aqui, lutem por ela para que não a percam. E aí ele vai dizer o porquê que é possível perder. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, ou seja, secretamente entre nós, os famosos lobos, né? Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. A mensagem do mundo, sutilmente, que ingerimos, pode sim afetar a nossa fé. E nos levar à apostasia. Todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Não se enganem.
Os apóstolos tiveram que lutar por isso. Os discípulos após eles tiveram que lutar por isso. Homens e mulheres que foram levantados ao longo de toda a história da igreja tiveram que lutar por isso. E conosco não será diferente. 1 João capítulo 4, verso 1 e 3 vai dizer: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Já está entre nós. E a característica dele é a mensagem do engano. Por isso nós precisamos entender que a apostasia é para crente e nós precisamos lutar pela nossa fé. Amém, igreja? Segunda característica da apostasia, ela retira, oculta o desejo por apetite espiritual. Você perde o desejo ou as forças por buscar a face do Senhor. Eu não estou falando de momentos específicos, porque isso ao longo da nossa vida vai acontecer. Mas eu estou falando aqui de uma forma constante e contínua. De cultivar uma relação com Deus, de se derramar na sua presença, de nos debruçarmos nos lugares secretos. Essa é a segunda característica. É à medida em que nós estamos engolindo toda a mensagem do engano do mundo e gastando, ou melhor, não tendo tempo para os momentos com o Senhor, para cultivar a relação com o Senhor. Constantemente isso vai sendo afetado na nossa vida. E Satanás, irmãos, é o principal veículo que alimenta a mensagem apóstata. E ele tem todo o prazer em cultivar a mensagem do mundo. Sabe qual é a mensagem hoje em dia? Tem uma agenda cheia. Quando você vai falar, até comentei com os irmãos, quando você vai falar hoje em dia com um irmão ali, e aí, como é que tá? E não sei o quê. Tá uma correria, rapaz, a vida. Tá sempre tudo corrido. Nós não temos tempo para nada, porque estamos sempre muito ocupados. E o descanso, que é uma ordenança do Senhor, acaba sempre ficar de lado. Desfrutar do Senhor com os nossos irmãos, com a nossa família, é sempre colocado de lado. Porque a mensagem do mundo é esta: tenha uma agenda cheia, conquiste, busque a sua felicidade, preocupe-se com você. Porque enquanto nós estivermos ocupados demais, irmãos, enquanto a nossa mente nos encher de desculpas para apaziguar a nossa consciência, nem sequer nos lembraremos, se é que um dia experimentamos, o desejo pela face do Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Isso é uma característica da apostasia. E se essa segunda característica já estiver afetando a nossa vida, irmãos, nós já estamos no sinal vermelho e nós precisamos parar tudo. Precisamos voltar ao Senhor. Porque se a nossa relação com Deus é afetada, ouçam isso, todas as áreas da sua vida serão afetadas. Família, finanças, saúde, tudo será afetado. Se a minha relação com Deus é afetada, ou seja, se diante da minha vida tão ocupada, se diante da minha falta de tempo com Deus, eu não consigo ouvir os sinais que de fato vai chover, como eu irei preparar uma arca para passar pelo dilúvio? Talvez você fale: Francis, está todo tolo. Você está todo tolo. Satanás não pode me tocar. Eu sou protegido, eu sou ungido por Deus. A resposta é, irmãos, que Satanás ele só pode nos tocar em duas ocasiões. Primeiro, se Deus permitir. E segundo, se você permitir. Se você autorizar. Primeiro, se Deus permitir, como aconteceu com Jó. Segundo, se você permitir, como aconteceu com Pedro. Primeiro ele diz: tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo. A seguir o Senhor fala: arreda Satanás. E se eu e você ignorarmos os sinais e nos fizermos indiferentes para com eles, nós estamos dando claros sinais de brechas que Satanás certamente usará para destruir a nossa vida. Deus não tem inimigos, irmãos, mas nós temos. E Ele está sempre preparado para uma guerra.
E às vezes nós estamos na Disney. Nós estamos levando a nossa vida como se fosse um parque de diversões. E Satanás sempre com a espada pronta para atacar. Pronto para atacar. Porque padrão de pensamento modela comportamento. O que eu estou ingerindo está fomentando a minha mente. E através da minha mente eu ajo. E a forma com que eu ajo autoriza intervenção espiritual. Autoriza quem de fato está controlando a minha mentalidade. E se tem uma mensagem que está sendo apregoada no mundo, e se o mundo está sendo conduzido por essa mensagem, e se nós estamos pouco a pouco lanchando, almoçando, jantando essa mensagem, ignorando os sinais redentivos, nós estamos autorizando Satanás a ultrapassar a trincheira e atacar. Então não se espantem se o casamento estiver sendo destruído. Se a sua família, os seus filhos estiverem totalmente sendo destruídos. Se estivermos passando por extremas necessidades. Se estivermos passando por extremas doenças. O que eu estou falando aqui, irmãos, é que o Senhor, Ele nos fez passar da morte para a vida, para nos dar uma nova identidade. Não é para que você volte para o Egito, é para que você viva a partir dessa nova identidade. Ele nos deu uma esperança, e é para nós vivermos a partir dela, entendendo o que Ele está fazendo na terra, e como a terra será totalmente afetada pelo que Ele está fazendo. Ele está nos chamando para fazer parte disso. Não é para que você viva a sua vida, é para que viva a vida dEle. A que Ele escreveu para você, sobre você. Faz sentido? Terceira e última. Terceira e última característica. Ele ignora da apostasia. Ignora ou negligencia os sinais que vai contra a nossa nova natureza. Como eu falei, quando Ele nos liberta da escravidão, Ele nos liberta do poder da natureza que habitava em nós e que nos dominava, natureza pecaminosa, para colocar em nós agora a sua própria natureza. Efésios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, até o capítulo 5, Paulo, ele vai falar sobre essa nova natureza. Sempre que o Senhor, já falei isso aqui, mas vou repetir, sempre que os apóstolos, eles iam saudar as igrejas, eles saudavam as igrejas afirmando aquilo que a igreja é na sua natureza. Por isso é que eles diziam, a igreja é a igreja de Deus, santa, a igreja operante nos dons, é a igreja com santa expectativa na volta de Jesus. Ou seja, nós já somos isso, irmãos? Não, mas é o que o Senhor já vê. Porque é o que nós iremos nos tornar. Então, quando o Senhor olha para nós, mediante a grande obra consumada na cruz, Ele não olha o que nós somos agora, mas aquilo que nós iremos nos tornar no futuro. Por isso que Paulo afirma, vocês são santos. Agora, quando é num processo atual, ele continua em Coríntios e diz, vocês são santos, mas não estão vivendo como tais. Na verdade, vocês são até carnais, ele diz. E se não fosse por um pouquinho mais, vocês estariam sendo entregues para Satanás. Então nós vemos o contraste aqui. Ele primeiro afirma quem nós somos na nossa natureza, mas diz aquilo que talvez possa estar afetando a nossa vida nesse exato momento. Dando liberdade para Satanás agir. Então qual é a ideia aqui que eu quero destacar? É que quando a nova natureza de Cristo está em nós, quer dizer que agora a nossa essência é essa. Quando Jesus veio à terra, Ele não veio prestar um serviço a Deus. Ele veio ser exatamente quem Ele é. Quando Ele está servindo os irmãos, não era um serviço prestado, era a essência dEle. E Ele não conseguia ir contra a natureza dEle. Quando Ele estava amando as pessoas, não era um ato ou um serviço de amor. Não, era quem Ele era. Ele era o próprio amor. Então agora que nós, vejam isso, irmãos, que nós temos essa nova natureza, nós não vamos servir a Deus como uma prestação de serviço. Não, é quem você é agora. Quando você ama uma pessoa,
Quando você ama os seus irmãos e demonstra isso em atitudes, você não está fazendo isso porque você é bonzinho demais. Não, é porque essa é a sua nova essência em Cristo. Porque está dentro de você. E o que eu quero destacar aqui é que uma das essências da nossa nova natureza é servir. Nós nascemos de novo para servir. Quando ele tira Israel da escravidão, é com o objetivo de dar uma nova identidade e servir o mundo. Servir as nações. Por isso é que a Bíblia vai dizer que o maior no reino é o que serve. Jesus veio na terra para cumprir o seu propósito, servir a Deus e a humanidade. Ele não veio realizar tarefas. Ele veio externar quem ele era, operar a ação redentiva da sua natureza, que é servir. E uma vez que nós somos salvos, uma vez que nos foi dada essa nova natureza, para que nós estamos na terra, irmãos? Para quê? Sei que é difícil falar. Eu não quero, Senhor. Não quero sair do meu comodismo. Eu já tenho todos os problemas da minha vida. Mas para quê? Para servir. Servir quem? O mundo? Sim, também. Mas principalmente a sua família, a igreja do Senhor e os seus irmãos. Nós conseguimos perceber que não é possível ir contra a nossa natureza. Você vai, irmãos, mas existe um espírito que está sempre dizendo, você está indo contra a sua natureza. Quando você não serve, você está indo contra a sua natureza. Deus pode agir de maneira com que Ele quer, mas a maneira que Ele escolheu para agir é através da sua igreja. A igreja é a embaixada do reino de Deus na terra, e mediante essa verdade, nós temos que assumir responsabilidade. Frequentar, ser membro, manter comunhão, isso é muito bom, é válido, deve existir de fato, mas nós temos um propósito maior, que é servir. Servir a Deus e aos nossos irmãos. E onde Deus nos quer para servi-lo é uma das decisões mais importantes que um cristão tem que tomar. Mais importante que o trabalho, formação, que a carreira que ele vai seguir, é onde nós vamos servir a Deus. Porque isso vai ter reflexos eternos. O compromisso, a falta desse compromisso, vai refletir em todas as áreas da minha vida, mas principalmente na eternidade. Amém, igreja? Então, queridos, um outro objetivo de Satanás, e eu caminho aqui para o fim, é que nós simplesmente venhamos assistir culto. Que isso, Francis? Que heresia é essa? Sim, Satanás gosta muito que nós venhamos assistir culto. Mas que ao assistir, nós não apliquemos a mensagem. Simplesmente vamos embora para a nossa casa, esperando o próximo domingo. Cômodos e sem grandes alaridos, para que ninguém veja que eu estou aqui. Por quê? Porque enquanto nós formos contra a nossa natureza, que é servir, nós não só estamos em pecado, porque de fato, quando estamos contra a nossa natureza, estamos em pecado, mas também não estamos causando efeito nenhum na vida do próximo. Sim, se estamos com a vida ocupada demais e usamos apenas a igreja como uma atividade importante na nossa agenda, que tipo de efeito no reino nós estamos tendo? Nenhum. Continuamos comendo, bebendo, casando, mas desatento aos sinais que vão ser importantíssimos no fim dos tempos. Estamos ingerindo a mensagem da serpente. Sabe qual é? Viva para você. Agora, quando é que Satanás se sente atacado? Quando nós assumimos a nossa essência, a nossa natureza e mexemos com o mundo espiritual. Ah, irmãos, aí ele não gosta. Ele não quer perder ninguém.
E ele ataca mesmo. Ele vai procurar as brechas que nós deixamos enquanto não estávamos a viver para Deus, para atacar esses pontos, para que você volte para o seu lugar de comodismo. Porque é lá que ele quer que você esteja. E aqui, irmãos, não é sobre gostar. Eu gosto, isso me apetece. Não, a Gigi está com 2 anos, é a adolescência, né, da infância que dizem. Aí ela já não quer sopa. Não, papai. Mas faz sentido, ela é uma criança. Agora nós que já somos maduros na fé, já temos caminhada e consciência, não é sobre o que gostamos, irmãos. É sobre o que é certo fazer. É sobre o que a Bíblia nos manda fazer. É sobre assumir a nossa essência. E a igreja local é o principal meio de Deus para nos preparar. Preparar a nossa vida familiar, preparar a nossa vida profissional, a nossa vida vocacional. Por isso, sim, nós precisamos servir a nossa igreja local. E se você decidir servir, sim, porque é uma decisão sua, isso ninguém vai lhe obrigar. Se você decidir fazer, primeiro, não espere que alguém te chame. Ou que caia um sinal do céu e que Deus venha nas suas nuvens dizendo, olha, a minha vontade é essa. Não, irmão, sirva. Sirva. Se você tem a nova natureza em Cristo, se Ele te deu uma identidade, estou te dizendo, a sua nova natureza é essa. Você é santo, não é, mas se tornará. Você é servo do Senhor, talvez não seja agora, mas se tornará. Você tem uma santa expectativa na sua vinda, talvez seus olhos não estejam voltados para lá, mas se fixará, porque essa é a nossa natureza. Se comprometa com o que você pode, mas no que puder, entregue o seu melhor. Entregue o seu melhor. Você nasceu para servir. Amém, irmãos? Amém. Então é tempo de nós ouvirmos os sinais, porque a apostasia está batendo nas nossas portas. Nas portas de muitos crentes. Para já, graças a Deus, nós não estamos ouvindo, porque a campainha está variada. Mas é tempo de nós começarmos a construir uma arca. Porque vai chover, irmãos. Como o Rui falou, os dias vão ser piores. Vai ser piores para mim e para você. Talvez, de princípio, nós não seremos atacados como são atacados no Médio Oriente. Mas nós estamos sofrendo a pior opressão que possa existir, a opressão mental. As leis que vão sendo aprovadas estão nos encostando à parede. E uma hora, eles vão se lembrar da igreja, que está indo contra os princípios deles, contra as leis deles. E aí, irmãos? Você estará preparando uma arca? Sua arca estará sendo construída? A sua família estará pronta para esses dias? Os seus filhos estarão prontos para não negar o Cristo? E eu e você, de fato estamos batalhando, estaremos batalhando pela nossa fé? Ou esses dias nós entregaremos a nossa fé e negaremos o Cristo? Vai chover, irmãos. E não é uma chuva no futuro, já está garoando. Prepare-se para o ato redentivo. Comece a ver e ler histórias sobre os mártires. Comece a ver o que fazem os cristãos perseguidos de hoje em dia. O que não os fazem renunciar à fé. Comece a estudar a Bíblia, a cultivar uma relação com Deus. Comece a orar com Deus e com a comunidade. Comece a jejuar, comece a estudar a palavra de Deus. Comece a viver os princípios e os valores da Bíblia. Deixe de lado a mensagem do mundo. E mesmo que esteja um calor de 45 graus, irmãos, mesmo que todos estejam contra você, continue a construir a arca. Não pare. Você será testado em todas as áreas da sua vida. E se essas coisas não estiverem cultivadas e alicerçadas em Deus, nós iremos desistir.
Um dia haverá um trono e todos serão colocados diante dele para serem julgados. Nós estaremos lá. E quando ele abrir o livro, nós seremos julgados pelo que fizemos e pelo que não fizemos. Seremos julgados pelo tempo que nos foi dado em terra. Seremos julgados pelo que ele escreveu sobre nós. É um fato que não seremos salvos por isso. Mas como iremos passar a eternidade dependerá disso. Então precisamos olhar para o Senhor. E eu quero encerrar com uma passagem bíblica. Jesus garante que quando estivermos passando pelo deserto, ouçam isso, por muito que pareça, isso não é uma mensagem de exortação. Isso é uma mensagem de amor. A Keila falou-nos. Porque enquanto Deus está falando conosco, é sinal de que Ele nos ama. Quando Ele deixou de falar na história da Bíblia, irmãos, foram efeitos catastróficos. Mas enquanto Ele fala conosco, Ele expressa o seu amor. E Jesus garante que enquanto estivermos passando pelo deserto, as nossas sandálias não irão desgastar. As nossas roupas não serão destruídas. Enquanto estivermos com os olhos na nuvem e na coluna de fogo, estaremos a caminho de Canaã. Essa arca não será construída para nos livrar do dilúvio. Você terá que passar por ele, irmãos. Essa arca será construída para te levar para o caminho da redenção. A cidade santa que desce dos céus. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa. Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Nela eu não vi santuário, porque o seu santuário é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisava nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa contaminada alguma, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nunca, jamais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, e nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. E eis que eu venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para contribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Vamos orar, irmãos. Coloque-se de pé. Pai eterno, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia, nós somos tão gratos, porque a tua palavra, ela mantém-se tão viva. E eu oro para que tudo que foi dito possa penetrar no mais profundo do nosso coração. O teu Espírito nos ajude mediante a nossa fraqueza, mediante a nossa incapacidade.
E que nós possamos começar, Senhor, a construir uma arca. E não colocar apenas a nossa família lá dentro, mas todos os nossos irmãos. Todas as pessoas lá fora que estão a gemer, ansiando por Ti. Porque os sinais dos fins dos tempos são claros, Senhor. O Senhor está dizendo, vai chover. Que nós possamos ser a igreja do Senhor, que está com os ouvidos abertos a ouvir os Teus sinais. E mediante isso, possamos nos preparar, afincadamente, com toda a expressão do nosso coração, com todas as atitudes e todas as ações da nossa mente, para que os nossos olhos possam contemplar o último descanso do Senhor. Quando o Senhor contemplará toda a obra da criação, quando o Senhor contemplará a ação redentiva de todas as coisas, a cidade santa que desce dos céus, onde o Senhor estará no seu grande trono, e os seus filhos, nós, a igreja do Senhor, estaremos diante do Senhor, a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a clamar que só o Senhor é santo. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Ajuda-nos em cada detalhe, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Obrigado, queridos irmãos.